Entrevista da semana. Muito bem, começamos neste ponto aqui a entrevista da semana, sempre destacando o bom papo que nós tivemos esta semana por aqui. Hoje nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça catarinense, Sidney Eloy da Labrida, e nós vamos conversar sobre a segurança institucional no judiciário catarinense. Desembargador, o que consiste a segurança institucional do judiciário catarinense? Perfeito. A segurança institucional, em termos gerais, ela envolve dois grandes grupos, a segurança ativa e a segurança orgânica. Segurança ativa seria aquelas medidas de contra crime organizado, contra terrorismo, contra informação. E um outro grupo que é a segurança orgânica, que nos diz mais respeito, que é a segurança da instituição e dos seus membros. Ela envolve aí um bloco de medidas muito grandes, que tem por objetivo prevenir ações, ameaças que possam afetar, de qualquer modo, a instituição ou os seus membros, inclusive no que pertine à reputação e à imagem. Então ela se projeta sob segurança, por exemplo, das instalações, das áreas do judiciário, segurança das pessoas, né, dos magistrados, dos servidores, segurança da informação que circula no âmbito do judiciário. Então é um mosaico de situações que são abrangidas pela segurança institucional. Desembargador, nós vivemos um tempo de modernidade, de muitas inovações, da digitalização das coisas, né? Neste terreno da segurança institucional, há novidades que este setor tem que acompanhar? Não há dúvida. Nós estamos cada vez mais expostos, né, a uma série muito dinâmica e vasta de ataques no âmbito cibernético. Então, aí a necessidade de se desenvolver, de estar atento à modernização dos programas de proteção. Mas o que é interessante, isso já era dito por um dos maiores hackers mundiais, que dizia que a maior proteção que se faz não é em relação a sistema e a programas de proteção, mas é do envolvimento da pessoa de tomar certas medidas, certos cuidados. Por isso que se diz que o elo mais importante da cadeia de segurança é o próprio cidadão, e não necessariamente programa de combate à invasão. Se o senhor tivesse que estabelecer um foco do trabalho, aquilo que é principal, fazer-se e saber-se da segurança institucional, o que o senhor diria? Perfeito. Até como nós já vimos que isso envolve um amplo elenco, muito vasto, nós temos que eleger prioridade. E a prioridade que foi eleita é a segurança das pessoas, sobretudo dos magistrados, para que possam ter tranquilidade e independência no exercício da sua função, principalmente diante do avanço do crime organizado, dos ataques que se dão e ameaças que se dão no sentido de intimidar o magistrado a adotar determinada postura ou como represália. Então nós elegemos a administração assim o fez, para que a gente evite todos os esforços no sentido de ter uma segurança institucional nesse campo profissional. Uma gestão da segurança. Então isso se faz através da preparação da equipe, o que afasta qualquer possibilidade de improvisação. Quando a gente atua nessa área com improvisação, esse é o maior remédio, é o primeiro passo para o insucesso da atividade. Surpreendentemente, às vezes, os maiores cuidados se recaem sobre um assunto de família e não na área de crime, porque se lida com emoções, né? Como é que é este trabalho, por exemplo, de segurança institucional quando se lida com este tipo de perigo? Na verdade, a segurança deve estar preocupada sempre que houver uma situação de vulnerabilidade ou de risco concreto, independentemente da área onde ele atue. É verdade, não se pode mensurar dizendo ou estabelecer que uma área o juiz está mais exposto, né, à prática de um atentado de ameaça que outra, porque, por exemplo, ao contrário do que a gente possa imaginar, não é a área do crime organizado aquela que tem demonstrado o maior número de juízes sob proteção no país, e sim aqueles que atuam, por exemplo, na área, seja na área de família ou na área da moralidade administrativa. Então isso independe, quer dizer, pode ser um juiz que esteja atuando numa ação possessória, que uma das partes revoltadas resolva naquela situação, né, praticar um atentado ou uma ameaça. Por isso a equipe tem que estar pronta
né, para reagir, para tomar as medidas de proteção e de contra-inteligência que são necessárias. E aí, tocando nesse ponto da preparação, é que é importante, não basta não só o serviço de recrutar pessoa capacitada, mas de manter esse pessoal preparado. Então, toda essa equipe já veio com certo nível de conhecimento nessa área, mas foram agora todos capacitados em proteção avançada e extração de autoridade em situação de risco, né, cursos de proteção avançado de autoridades, que se chama de dignitários, enfim. Não basta ser policial para atuar nesse ramo, tem que estar voltado e preparado para esse trabalho especificamente. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando com o desembargador Sidnei Eloy da Labrida sobre a segurança institucional do judiciário catarinense. É um instante só, depois do intervalo a gente já volta. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a nossa entrevista semanal e hoje nós estamos aqui destacando uma conversa importante com o desembargador Sidnei Eloy da Labrida, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E estamos tratando da segurança institucional do judiciário catarinense. Me pareceu que nós estamos inovando nesse setor, nos tribunais pelo país. É isso mesmo? Exatamente. Isso é algo recentemente novo. A magistratura em geral despertou para isso não muito tempo, né? E no âmbito do nosso tribunal, e em muitos tribunais isso era tratado, e em alguns ainda são, de forma absolutamente improvisada, né? Se pega um policial militar que trabalha numa casa militar e acontece alguma coisa, ele é chamado, enfim, ou às vezes chega o equívoco de se colocar um policial fardado para proteger o juiz, quer dizer, aí ele está indicando exatamente quem é o alvo. Então, o nosso objetivo foi empregar justamente uma gestão profissional da segurança institucional, que envolve esses pilares que eu havia comentado, preparação das pessoas, ter uma equipe preparada, nós temos processos efetivamente definidos como protocolos de segurança a serem seguidos e uma infraestrutura mínima de tecnologia também, que já foi aprovado um projeto que nós apresentamos para aquisição de certa tecnologia, como algum carro blindado e também correlacionador espectral, que é para fazer identificação de bugs e de escutas clandestinas. Desembargador, quando a gente trata de assuntos assim de inovação, a gente sempre dá uma olhada lá para fora do mundo, né? O que os judiciários, que países estão à frente, tendo boas experiências nesse setor de segurança institucional? Há uma diferença muito grande se a gente verificar isso, porque nos Estados Unidos, por exemplo, essa atividade não é realizada dentro da magistratura, né? São os marshals que fazem esse tipo de atividade, ou seja, é deixado de lado só para a polícia fazer. No nosso país já, por exemplo, a Itália tem uma experiência muito interessante que veio justamente a partir das operações Mãos Limpas, enfim, que houve a necessidade de se fazer um trabalho mais pesado na proteção dos magistrados, e que envolve, na verdade, resumidamente, esses três pilares fundamentais, não dá para fugir daí. O que a gente pode agregar são tecnologias, mas não há como fugir da necessidade de atender essa metodologia que implica pessoal preparado, equipado, uma cultura de segurança institucional em relação àqueles que são os protegidos, né? Processos bem definidos, é isso que faz uma segurança institucional melhor. Doutor, muito obrigado pela entrevista, viu?
Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Ok, este então foi o nosso papo, a entrevista da semana com o desembargador Sidney Eloy da Labrida, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a nossa conversa foi sobre a segurança institucional do judiciário catarinense. Esta foi a nossa conversa, esta foi a nossa entrevista da semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.